Boa tarde a todos, os que estão online, os que estão aqui presentes. Daremos abertura agora ao segundo painel. Quero iniciar agradecendo ao Iberojur, em nome do presidente, o professor Fábio Veiga, por esse convite para participar desse painel como moderadora. Parabenizo todos os autores que enviaram artigos e foram selecionados, são todos artigos de muita qualidade. Para mim, realmente é um prazer. Meu nome é Camila Martins dos Santos Benevides. Eu sou advogada no Brasil e em Portugal e doutora em Direito pela Universidade Sapienza de Roma e pela Universidade Federal de Santa Catarina. E para mim é sempre um prazer aqui voltar à Universidade de Milão, que também sempre me acolheu muito bem. Então, dando início aos trabalhos, eu peço que os autores respeitem o prazo regimental de 10 minutos que foi concedido. Serei muito rígida no controle do tempo. E vamos iniciar, então, com a professora Vânia Aieta, que falará sobre os direitos sociais e desenvolvimento no caso da atividade de mineração no Brasil. Com a palavra, a professora Vânia. Isso. Na verdade, acho que nós vamos trocar de lugar, porque a senhora vai ter que falar Aqui. aqui. Tá ótimo. Só para você falar dentro para lá, que vão ter voz alta para que eles possam ver no Brasil. Contral. Então, boa tarde a todos, né? Aqui diretamente de Milão. Em primeiro lugar, não poderia deixar de parabenizar o Iberojur por mais esse maravilhoso evento de tanta qualidade na pessoa do seu presidente, professor doutor Fábio Veiga, sempre, né, empreendendo, né, nas melhores opções, né, para todos nós que acompanhamos o Iberojur, né, nas suas iniciativas e jornadas acadêmicas de alta qualidade. E muito feliz de estar aqui participando, né, desse valoroso painel presidido pela doutora Camila, que é uma referência para nós, né, sempre participando de todos os nossos eventos, fazendo parte, né, da equipe permanente do Iberojur. Então, quando me convidaram para participar desse valoroso congresso e o tema dos direitos sociais, eu pensei comigo, vou escolher uma temática diferente e que esteja em voga em relação às nossas preocupações acadêmicas, em relação a um tema novo que possa instigar o interesse dos colegas. E pensei, Fábio, você vai gostar muito dessa escolha de tratar da questão da mineração, uma atividade empresarial, e as suas problemáticas no que tange ao respeito e o asseguramento dos direitos sociais. Então, a busca pela neutralidade de carbono traz muitas oportunidades para países como o Brasil, dono de recursos minerais, né, impressionantes, para a construção do chamado futuro sustentável, como é o caso do lítio, do cobalto, do níquel e do cobre. No ano passado, o mercado de minérios na transição energética movimentou 320 bilhões de dólares. São investimentos muito puxantes, que já cresceram em torno de 30% a ano, né? Um aumento, né, sempre muito grande, e de todos, quem capitaneia, né, esse mercado é o lítio, que apareceu com a maior alta de investimentos, sendo 50% do setor da transição energética em 22. Mas nós precisamos saber que esse rápido crescimento no mercado dos minerais essenciais, apesar de atingir os objetivos, né, energéticos, climáticos,
também traz grandes desafios pela frente, sobretudo na questão dos direitos sociais, nas providências que precisamos para garantir o abastecimento, né, dessa linha empresarial, mas de forma segura e sustentável, né? Fatores regionais, como a exposição a riscos climáticos, físicos, a prevalência da desigualdade social podem agravar ainda mais a vulnerabilidade desse mercado de minerais. Em algumas regiões do globo, questões até geopolíticas podem aparecer nesse encaminhamento estratégico, né? Então, é um mercado, professor Fábio, de muitas oportunidades no setor e hoje se prepara, presidente Camilo, aqui da nossa mesa, a chamada transição energética verde. O país, Brasil, possui uma elevada vocação mineral, com províncias minerais espalhadas, né, por todo o Brasil. Nós temos muito potencial, uma verdadeira demanda mundial por esses minérios, sobretudo por aqueles que hoje fazem todo o mercado dos notebooks, dos smartphones, né? Mas o objetivo de criar novas soluções associadas para o setor, desde as fontes de energia renovável, eficiência operacional, gestão da água, resíduos, rejeitos, tudo isso precisa ter a nossa preocupação, sobretudo observarmos e acompanharmos as inovações trazidas pelas startups que agregam, né, esses empreendedores, essas empresas integrantes da cadeia de fornecimento da indústria de minérios, né? Existem muitas startups que hoje já atuam nesse mercado de fomento de direitos sociais compensatórios. Cito aqui, por exemplo, a startup Pronto, que foi criada com o intuito de capacitar mulheres vulneráveis daquela região do Vale do Jequitinhonha, né? Mulheres em vulnerabilidade social, para atuarem, inclusive, no mercado da construção civil. Então, essas inovações, a economia circular, de que modo esses rejeitos, né, na extração mineral vão ser geridos, tudo isso gera um impacto social muito grande para a comunidade. No Brasil, né, nós temos já uma situação diferente. Fizemos o primeiro lote de lítio verde para a China, com a denominação 000, que foi lançada, que explora o recurso nas minas do Vale do Jequitinhonha, e o selo internacional 000 implica em três características na produção da mineração brasileira de forma muito diferenciada, né? Então, a planta do processamento do lítio não possui barragem de rejeitos, a empresa recicla a água utilizada na etapa da purificação do lítio, não envolvendo agentes químicos, e os rejeitos são empilhados a seco. Isso é muito importante, professor Fábio, porque depois eles são comercializados para a recuperação dos minerais residuais, sobretudo para o mercado da China. Então, esse lítio produzido no Brasil hoje tem não só alta pureza, mas um resíduo já bastante diminuído, né? O que tem sido parabenizado no mercado internacional. Então, o nosso protagonismo na mineração sustentável tem mostrado o potencial brasileiro para ser um líder da transição energética verde e um importante fornecedor de matérias-primas e materiais. Mas nós não podemos esquecer dos direitos sociais, apesar de todo este diferencial que o mercado da mineração apresenta em relação a outros países, a outra realidade.
essa chegada das gigantes mineradoras, né, com destinação dos lucros da extração para outros países, acaba, professor Fábio, por aprofundar as consequências da exploração, sobretudo nas comunidades do Vale do Jequitinhonha e de Mucuri. Né? São relatórios internacionais que classificam o lítio, que hoje capitaneia a mineração brasileira, como um dos minerais mais críticos para a transição energética. Então, evidentemente, é um mercado importante, é um mercado promissor. Nós somos um grupo insurgente, mas nós não podemos fazer com que esses grupos empresariais insurgentes provoquem quase que uma nova colonização da América Latina para o fornecimento de commodities na área da mineração, sem termos uma necessária compensação assecuratória de direitos sociais para os brasileiros mais vulneráveis. Historicamente, os territórios da América Latina, sabemos todos, eles têm sido palco de intensa exploração de recursos e também dos seus povos, não é, doutora Camila? E na corrida do lítio, não é só o Brasil, comunidades da Argentina, do Chile, da Bolívia, convivem há décadas com consequências gravosas da exploração dos seus minerais. Eu queria dizer que, no caso das grandes mineradoras que estão no Vale do Jequitinhonha, né, nós precisamos ter, nesta visão da transição energética, a preocupação de preservação dos ecossistemas locais e dos valores também das comunidades tradicionais. Né? Minas Gerais é um estado também com muitas comunidades tradicionais que precisam ser respeitadas. E, às vezes, uma dificuldade grande das grandes empresas, dos grandes empreendimentos, em converter os lucros em benefícios locais para essa população pobre, para essa população vulnerável, ou mesmo até concretizar, de fato, a realização de projetos que venham a atender diretamente as demandas dessa comunidade já tão explorada. Né? Existem muitos relatórios, né, que falam também, não poderíamos deixar de citar isso aqui nesse momento aqui de congresso, a alteração dos modos de vida, dos modos, né, de trabalho, da perspectiva laboral dessas comunidades, também as enormes quantidades de água que são gastas, né, nessa atividade econômica, são quantidades muito significativas e devemos também ter em vista a crise hídrica hoje, né, no mercado mundial. A Caritas também tem apontado graves alterações na qualidade do ar, no modo de vida dessas comunidades rurais, sobretudo na questão da poeira e dos barulhos, né, muito intensificados, professor Fábio, que viraram rotina nesses locais de exploração. Muito movimento, muito barulho dos caminhões que trazem também, afetando essas comunidades no direito à privacidade, direito ao silêncio, pelo transtorno, né, que isso é causado. Né? Então, além da questão das explosões muito altas, né, que ficam muitas vezes gerando aqueles hiatos territoriais, uma alteração, sobretudo, muito forte na paisagem. Nós temos, além da questão da paisagem, a poeira muito forte, desmatamento severo da região e retirada do solo fértil. Né? Essa alteração da paisagem, uma vez que a principal forma
da extração mineral se dá através das minas em céu aberto. Então, isso gera uma poluição atmosférica muito significativa, afetando também, já que estamos num congresso de preocupações com os direitos sociais, a questão da saúde dessas comunidades, né? Eles têm um modo de vida muito impactado, sobretudo grupos indígenas, quilombolas que moram na área rural, que estudavam, né, nessas localidades e hoje já não conseguem mais pagar o aluguel, estão desistindo de estudar, custo de vida, dos alimentos, do transporte, muito majorado. Então, também há esse cenário, né, do agravamento das desigualdades sociais que nós não podemos esquecer de ressaltar quando vamos tratar de um tema como esse. Então, já finalizando aqui, porque meu tempo acabou, desse cenário crítico surge a questão, para fecharmos aqui. O que está sendo feito em nível global pelos governos e corporações sobre essa questão? A transição energética certamente é uma solução em discussão. Nós precisamos buscar reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. No entanto, o dilema persiste uma vez que mudar a fonte de energia não é suficiente se não houver também uma alteração nos padrões de consumo e nos modos de produção dos países ao redor do mundo que participam desta atividade da mineração. Nós precisamos pensar sobre crise climática e transição energética, sim, porque esse é o futuro econômico, mas com responsabilidade. Precisamos pensar em uma transição energética que possa ser justa, que possa ser responsável com os modos de vida dos territórios, sobretudo tradicionais, para que eles não sejam tão afetados. Precisamos pensar em mudanças estruturais, mas que também promovam justiça ambiental e climática, democratização do uso dos recursos naturais, para que possamos permitir a participação que garanta o direito também da autodeterminação dos povos e das comunidades e a proteção dos seus territórios tradicionais fundamentais para a transição energética e uma ação climática justa e democrática. Temos que pensar que transição energética precisa ser feita, sim, mas com asseguramento dos direitos sociais. Isso, sim, será um sinônimo, né, de empreendimento, de progresso e de democracia. Um empreendimento econômico robusto, mas com respeito aos direitos sociais dessas comunidades afetadas. Agradeço muitíssimo ao Iberoju a oportunidade da apresentação dessa reflexão, desse trabalho. Parabenizo mais uma vez os organizadores e agradeço à presidente Camila pela oportunidade aqui da minha fala. Agradeço a professora Vânia por essa belíssima explanação. É um tema bastante relevante, com muitos desafios, como ela mesma já conseguiu sintetizar para nós, embora o tempo conhecido seja curto. Agradeço muito pela brilhante exposição. Dando andamento, então, para os nossos trabalhos, eu convido agora o professor Marco Antônio César Villatori e a doutora Ana Maria Raquel Duarte, que participará online, para fazer a apresentação sobre o trabalho denominado O Estado de Coisas Inconstitucional e a Plataformização do Trabalho, Hermenêutica Jurídica Ambiental e Sentenças Estruturantes como Caminhos para a Justiça Intergeracional. Professora, eu vou pedir para o senhor trocar de local. Pode. Vamos levar nessa mesa. Uma mesa de palestra.
Maria Raquel, vamos só fazer um teste do seu microfone. Você pode ligar para ver se está funcionando? Certo, eu estou escutando bem vocês aqui, Ok. ok? Boa tarde a todos. Com grande honra estamos novamente aqui em Milão, né, com queridos amigos, a convite do nosso querido presidente, professor Fábio Veiga, da nossa querida amiga professora Camila Benevides. O professor Fábio conheci recentemente uma aula da pós-graduação em Curitiba. Ele foi pessoalmente lecionar no lançamento do livro da professora Camila, que era a tese do doutorado dela, junto com a Sapiência de Roma e conosco na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu queria salientar que eu a conheço de longa data, apesar dessa idade tenra, né? Eu acho que ela começou na parte acadêmica com 12 anos de idade. No Brasil era o trabalho não estagiário, né? O aprendiz começava com 12, hoje é 14. Então, conheço já de longas datas a professora Camila, que é uma pessoa espetacular, uma pessoa que tem o dom da oratória, que nasceu para ser professora. Parabéns, Camila. Esperamos no pós-doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina também. Eu prometi para a professora Maria Raquel, que é outra professora exemplar, né, da parte do direito do trabalho, mas também muito fortemente na parte do direito previdenciário. Prometi que eu falaria 3 minutos para ela poder falar os outros 7 minutos, porque o tema, quando eu convidei a professora Maria Raquel, ela disse, vamos fazer já, não sei o que, tá, tá, tá. Ela mandou para mim 31 laudas, e o máximo é de 10 a 15, né? Eu falei, mas Raquel, tem uma limitação, então depois vamos negociar com os nossos queridos diretores, presidente do Perugil, se a gente não faz em 2 partes, porque... E daí eu disse assim, mas Raquel, vamos ter que resumir em 2 folhas no máximo. E ela fez um trabalho brilhante, né, do resumo que me apaixonou numa segunda oportunidade. E é um tema que envolve tecnologia, é um tema que já foi falado aqui na parte europeia, das diretivas, né, por uma professora, agora me fugiu da cabeça, mas uma professora portuguesa. Foi também falado sobre a questão envolvendo a justiça intergeracional, né, na última palestra. Também, então, o estudo do estado de coisa internacional e plataformização do trabalho hermenêutica, jurídica, ambiental e sentenças estruturantes com caminhos para a justiça intergeracional. Então, é algo extremamente amplo e é difícil de escrever em 15 laudas. E quem que não está afetado pela questão digital? Quem que não está afetado hoje pela por toda essa questão de novidade que veio principalmente com a Covid-19, né? Farei uma audiência agora na quarta-feira, daqueles casos que a gente não tem como deixar para outra advogada, por questões pessoais. Graças a Deus existe a justiça online, né? 100% online. Então, eu passo, sem delongas, a palavra para a professora Maria Raquel, que é doutoranda lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu tenho a honra de ser seu aprendiz. Professora Maria Raquel, a palavra é toda sua. E professora Maria Raquel, que estava em Roma ontem. Então, estamos em 2 jet lag. Ela que voltou para o Brasil, chegou hoje de madrugada, e eu que saí do Brasil ontem, cheguei nesta madrugada aqui na nossa querida Europa. Passo a palavra para a professora Maria Raquel. Obrigado, professor. Cumprimento todos os presentes, em especial a colega Camila, né, que eu tenho muito carinho, o professor Vilatori, que é meu orientador aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, é sempre um prazer revê-los. Tudo bem? Tudo bem, pode continuar. Tá joia. Então, como o professor introduziu o trabalho,
o que eu pretendo apresentar, né, no artigo é essa sistemática violação a direitos fundamentais decorrentes da plataformização do trabalho. E qual é o papel do Poder Judiciário, né, ao proferir uma decisão, né? Quais seriam os reflexos dessas decisões proferidas hoje para as futuras gerações? Então, é aí que entra a sistemática das sentenças estruturantes, das decisões estruturantes, né? Que são decisões judiciais que visam reorganizar uma estrutura, né, de violação sistemática a direitos fundamentais, como é o caso da plataformização do trabalho, considerando tudo que está envolvido, né, nessa nova sistemática de trabalho, né? Então, temos, a princípio, a violação ao direito fundamental, ao direito do trabalho, e sistematicamente ao direito previdenciário, porque as pessoas ficam à margem da proteção social. Então, o que que o artigo pretende, né? Aborda desafios jurídicos e sociais da plataformização do trabalho, né? Eu enfatizo a precarização laboral e a exclusão previdenciária, principalmente, né, dos trabalhadores, porque ficam realmente à margem, e isso vai ter um custo social muito grande para o próprio Estado, né? Destaco qual é o papel do Poder Judiciário na promoção da justiça social e intergeracional. Intergeracional porque uma decisão proferida hoje, ela vai ter reflexos futuros, né? As presentes e futuras gerações. Isso pautado no princípio da sustentabilidade social, né? E daí eu apresento como solução decisões estruturantes, né? Que visam corrigir desequilíbrios sistêmicos e proteger direitos fundamentais, né? Para enfatizar o que seria a justiça intergeracional que eu trago, então é um princípio que assegura a equidade entre as presentes gerações, garantindo uma boa observância do impacto das decisões proferidas hoje para as futuras gerações, né? Então, o problema proposto é o avanço das tecnologias digitais impulsionadas pelas mudanças disruptivas nas relações laborais, né? No Brasil, a precarização está ligada à sustentabilidade previdenciária também, né? Então, a precarização do trabalho. E o que a gente propõe mesmo é esse estudo, essa análise do papel do judiciário, né, atual, que a gente ainda não tem algo pacificado, né, de como o poder judiciário vai interferir, né, proferindo uma decisão que, que, que proteja realmente a pessoa, né, a dignidade humana, que proteja o trabalho e que principalmente proteja as gerações futuras, né? As gerações futuras, eu digo, com relação ao sistema previdenciário, né? O nosso sistema previdenciário hoje, ele é pautado num pacto intergeracional, né? Nós pagamos os benefícios das futuras gerações, né? Então, uma geração... então, isso tem um impacto muito grande. E o que eu proponho no trabalho é trazer esse pensar do direito ambiental, né? Para o direito laboral e previdenciário. Seria isso, professor. Excelente. Eu, na verdade, nem tenho a isenção suficiente para fazer comentários com relação a esse trabalho. Que como o professor Marco Donatore mencionou, nós nos conhecemos há muitos anos e eu devo a minha carreira aqui na Itália a ele. Foi ele que abriu as portas para que eu estivesse aqui hoje. É uma pessoa que me inspira muito na área de trabalho. Aqui com a Maria Raquel também, que é uma grande amiga, colega do doutorado lá na Universidade Federal de Catarina. Mas o tema apresentado é extremamente relevante, até porque nós sabemos que no direito a legislação acaba demorando muito para sofrer modificações, acompanhar a realidade. Então, às vezes, cabe ao judiciário, no primeiro momento, trazer um norte para quais serão as medidas, as decisões que devem ser aplicadas nesse tipo de caso. Então, o trabalho de vocês é muito relevante e eu estou ansiosa para ler a versão escrita. Muito obrigada pela participação aí, mesmo com o jet lag dos dois.
E teremos, então, andamento agora o nosso painel com o trabalho da pesquisadora Ana Clara Cabral de Souza, da Universidade Estácio de Sá, que apresentará o trabalho O Impacto da Resolução 601 de 2024 do CNJ para o Direito à Memória, Verdade e Justiça no contexto da Justiça de Transição Brasileira. A palavra é na Sara. Realmente é alto. Bom, é, boa tarde ou boa noite, né? Eu acho que já é boa noite a todos. Vou falar assim, que é para não esquecer de ninguém, não correr o risco de esquecer de ninguém, né? Então, boa noite a todos. Como a professora Camila falou, eu sou a Ana Clara, sou formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, fiz licenciatura em Filosofia na Estácio de Sá, de Brasília. Sou mestre em Direitos Humanos pela Unieuro de Brasília e sou doutoranda em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá e atualmente estou em período sanduíche em Roma pela Universidade Sapienza. O mesmo doutorado, eu acredito que a professora Camila, que a doutora Camila fez. Sou advogada, já trabalhei como professora, né, na Universidade Federal de Rondônia, na Faculdade de Rolim de Moura, numa pequena cidade em Rondônia, né, porque atualmente eu estou em Rondônia, e trabalhei na Unesc, que é lá na minha cidade, no interior também de Rondônia. Sou advogada, né, não sei se eu esqueci, apenas para situar os colegas, né, é bom a gente se conhecer. Como a doutora Camila falou, o meu tema é o impacto da Resolução 601 de 2024 do CNJ para o direito à memória, verdade e justiça no contexto da justiça de transição brasileira. Bom, quando a gente fala em justiça de transição, memória, verdade e justiça, nós estamos falando do quê? Ditadura militar, período de 64, né? É basicamente é dentro desse contexto que repousa toda a minha discussão. Bom, esse artigo, ele aborda, como eu disse, a resolução 601, que está bem fresquinha, né, do CNJ, do dia 13 de dezembro de 2024. E o que é que ela dispõe? Ela dispõe que existe um dever de retificar e reconhecer os assentos de óbitos de todos os mortos e desaparecidos vítimas da ditadura militar. Então, existe um impacto nessa resolução para a vida prática desses familiares vítimas dessa perseguição? Sim, existe. É, mas é qualquer reconhecimento ou retificação? Não, são aqueles reconhecimentos, as retificações constantes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, né, sistematizada aí pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Isso quer dizer o quê? Que essa comissão, ela é a atestante. Ela vai atestar o quê? Ela vai encaminhar para o CNJ, que encaminhará para os registradores o quê? A seguinte informação para ser averbada no cartório de pessoas naturais, né? Com a seguinte informação. Existe até um vídeo do ministro Barroso falando sobre esse trechinho, né? Que eu ia até colocar aqui, mas como são 10 minutos, eu achei que vai ficar meio assim, vai enganchar aqui a livro, não, eu vou só falar, né? Então, a resolução diz assim, que morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. Então, a omissão de dados previstos por essa lei, ela não obstará o registro de óbitos e os dados faltantes. Por quê? Porque pode ser averbada, sem a necessidade de autorização judicial. Então, os registradores, eles têm aí 30 dias para fazer. Né? Nós sabemos qual é a importância disso.
No período da ditadura civil-militar, é importante falar civil-militar, né, brasileira, porque nós sabemos que ela não foi somente militar, o dissidente político, como fala a resolução, era o inimigo do Estado, ele era o inimigo, entre aspas, do sistema. Então, era aquele indivíduo que era visto como subversivo, né? Um perigo para a sociedade, um perigo para o Estado, um perigo para a nação. E o Estado, ele tinha como resposta para essas pessoas o quê? O desaparecimento forçado, a tortura, o exílio, entre outras coisas, né? Então, as famílias, nesse período, ficavam desesperadas, porque as vítimas desapareciam. Está aí o filme Ainda Estou Aqui, que prova isso, né? Tem no YouTube também um filme muito bom sobre o filho da Zuzu Angel, que é o Stuart Angel. Ele desapareceu e a mãe ficou o resto da vida procurando o corpo do filho. Olha que tristeza, né? O tempo todo procurando as autoridades militares e não obtinha resposta. Então, é por isso que essa resolução ela tem um impacto, né, muito grande para essas famílias. Eu lembro que, uma vez assistindo esse filme sobre a Zuzu Ângelo, que ela era uma estilista famosa, mas ela se tornou internacionalmente conhecida, professor Fábio, em razão da luta para encontrar o corpo do filho. Né? Então, ela ia várias vezes, procurava os militares, e eles diziam, não, ninguém viu seu filho. E aí, um dia, ela encontrou um rapaz que foi preso, e ele disse assim: o seu filho foi preso junto comigo. Ele estava na cela ao lado. Ele gritou a noite inteira pedindo água, porque a tortura, ela dá sede, né? Ela causa sede na pessoa. Então, ele gritou a noite inteira pedindo água. Então, assim, eu assisti, eu fiquei embasbacada, né, da mãe passar por aquilo. Posteriormente, ela começou a cutucar, cutucar e a cutucar a mãe, né? E aí foi quando ela sofreu um acidente de carro, muito estranho, misterioso. Enfim, o filme está no YouTube para quem quiser assistir. Para quem é mãe é triste, é mais triste ainda. Bom, a professora Eneá de Stutz Almeida, atual presidente da Comissão de Anistia do atual governo, ela sempre fala assim, gente, ela foi minha professora, por isso que eu falo com essa intimidade, que eu adoro ela. Então, ela sempre fala assim, gente, a lei de anistia não é uma lei de esquecimento, ela é uma lei de memória. Né? Então, isso é importante a gente frisar. Então, temos sempre que lutar o quê? Por memória, verdade e justiça. Resumindo, quais são os impactos que nós podemos visualizar a priori com relação a essa resolução? A retificação das certidões das vítimas, reconhecendo a causa da morte de forma oficial, isso é relevante, né? Porque é fácil você matar alguém e, não, e ninguém dizer que foi você, né? Então, qual seria a segunda que eu colocaria aqui? Refletir a verdade, trazendo conforto para a família e honrando a memória das vítimas. Com a certidão, os familiares podem ter acesso aos seus direitos, porque você tem uma certidão dizendo que a pessoa morreu nas mãos do Estado, no contexto de uma perseguição política. E preservar a história do país, né? Não que nós vamos viver do passado, mas é uma história que não dá para desaparecer, simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Nós precisamos reconhecer para que isso não volte a ocorrer, né? Aí, para finalizar, eu gostaria de falar, de recitar. Eu não gosto de falar recitar, porque eu não sei recitar. Eu escrevo poesia, mas não sei recitar. Do Frei Tito, né? O Frei Tito, ele foi perseguido pela ditadura militar porque ele teve uma participação em um congresso clandestino da UNE, né, União Nacional dos Estudantes. Ele foi um frade católico brasileiro. Quem quiser saber um pouco sobre o Frei Tito, tem um livro do Frei, esqueci, chamado Batismo de Sangue, que também virou filme. Frei Beto. Isso, obrigada, Frei Beto. Então, ele fala sobre Frei Tito, né? Frei Tito,
devido a essa participação dele no Congresso, ele foi torturado e exilado na França. Lá ele começou a ter pesadelo, a ter problemas de depressão e se matou. E ele escreveu, antes de se matar, claro, um poema que parecia mais uma despedida, um poema triste, que diz assim, eu peço licença para ler, é curtinho, tá? Diz assim, quando secar o rio da minha infância, secará toda a dor. Quando os regatos límpidos de meu ser secarem, minha alma perderá sua força. Buscarei, então, pastagem distantes, irei onde o ódio não tem teto para repousar. Ali erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos farei minha oração. Meu eterno canto de amor, expressão pura de minha alma, mais profunda angústia. Nos dias primaveris, colherei flores para o meu jardim da saudade. Assim, exterminarei a lembrança de um passado sombrio. Então, eu termino a minha fala dizendo: ditadura nunca mais, tortura nunca mais, desaparecimento forçado nunca mais. Obrigada. Obrigada, professora Ana Clara, pela sua apresentação. Um tema extremamente relevante, que nós temos essa oportunidade de estar aqui na Europa, percebemos o quanto e uma preocupação aqui de estudar todos os movimentos, enfim, fascismo, autoritária, que foi vivenciado na Alemanha, é estudado, é relembrado, porque justamente a memória é um modo de aprender e não repetir. Então, trabalhos como esse da professora Ana Clara, e depois faremos figurinhas sobre essa tema, são extremamente relevantes para o Brasil e para expor perante aos demais países o que nós vivenciamos. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui, pedir uma licença para falar em italiano com os colegas italianos aqui da sala, para convidá-los a assistir esse filme que foi mencionado pela professora Ana Clara, que conta um pouco do que foi vivenciado no Brasil. Quindi farò un piccolo messaggio agli italiani che sono qua. La professoressa Anna Clara ci ha presentato uno studio molto importante sul periodo della dittatura militare che abbiamo avuto in Brasile. E il 30 gennaio ci sarà qui in Italia, a partire dal 30 gennaio, un film brasiliano molto interessante che ha vinto tanti premi recentemente, che racconta un po' di come è stato questo periodo in Brasile della dittatura militare dopo gli anni 60 fino agli anni 80 e tutto quello che è successo nel nostro paese. Quindi invito tutti gli italiani che sono qua a andare al cinema per guardare questo film che si chiama Io ancora sono qui. Giorno 30. Sì, 30 gennaio. 30 gennaio, sì, sì, sì. Va bene. E agora, então, dando prosseguimento, convido o professor Sérgio Roberto de Abreu, que apresentará o trabalho chamado O Objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU-ODS, a salvaguarda pelo Estado brasileiro do direito do acesso à justiça diante as violações de direitos humanos submetidos à Corte Internacional de Direitos Humanos no caso de trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Buongiorno, peço scusas por não falo italiano. Então, vou expor em português. Primeiramente, quero fazer uma saudação ao professor Alessandro Boscati, da Universidade de Milano, à professora Maria Giovanna Greco, da Universidade de Parma, e ao professor Fábio Veiga, que é o presidente do Iberojur, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa universidade centenária e para fazer essas trocas de conhecimento, de experiências e de visões de mundo que oportunizam todo o nosso crescimento e engrandecimento, principalmente no setor acadêmico. Quero cumprimentar a doutora Camila Benevides pela presidência da mesa e a todos os colegas que estão aqui, professora Vânia Aieta, muito orgulho estar aqui com vocês,
o professor Marco Antônio, presencialmente, a professora Maria Raquel, lá, acho que ele está em Florianópolis, né, professor Marco? A professora Ana Clara, o professor Ícaro e a professora Renise. Bom, eu vou abrir e compartilhar aqui, eu acho que é só ampliar, né? Vermelhinho embaixo. Então, ajude aqui, por favor. Vamos ver. Aqui. Eu sou professor da Universidade Luterana do Brasil, fica sede no sul do Brasil, na cidade de Canoas, e sou professor de três campos dessa universidade, situado em Canoas, cidade de Torres, no litoral, e na cidade de Guaíba. E a minha área é a área de direito público, e especialmente direito internacional, e meu interesse muito específico dentro do direito internacional, o direito internacional dos direitos humanos. Por isso que eu fiz um corte para essa exposição relativo às sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que eu tenho me dedicado ao estudo, e fiz um corte referente ao tema do seminário, que é a questão de direitos sociais, principalmente na questão da ideia, né, do acesso à justiça, quando se confronta o sistema brasileiro e o sistema interamericano. E como é que se dá essa salvaguarda? A partir do objetivo da Agenda 2030, né, da ONU, que são os objetivos, né, da Agenda 2030, o objetivo número 16, que fala da paz, justiça e instituições eficazes, e principalmente a questão do acesso à justiça. Então, pensar o acesso à justiça através da análise das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a questão que se coloca? O Estado brasileiro tem salvaguardado e fez eficazmente o direito à justiça? Então, essa primeira é a questão que se coloca, e para isso é preciso ter uma ideia inicial do que significa esse acesso à justiça, né? A ideia de justiça, de uma forma geral, ela visa justamente a organização da convivência, ou seja, a preservação das relações sociais e da ordem na sociedade em termos éticos e jurídicos. Está relacionado ao desenvolvimento dos seres humanos e da sociedade em termos gerais. Isso impacta na vida das pessoas da sociedade sobre dois aspectos. Uma questão positiva, que é a condição do equilíbrio e da reciprocidade nas relações entre as pessoas, relações negociais e interestatais. E também isso pode impactar de forma negativa quando há ruptura ou inexistência dessas relações. Ou seja, a busca da ideia da justiça é a busca do bem comum, a busca do respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ou seja, uma justiça como virtude social que busca o equilíbrio e a reciprocidade. Bom, então, a ideia de justiça é o passo de um conceito lato sensu dessa justiça, que vai, na primeira fase, o acesso à justiça, depois a preservação do devido processo legal e o cumprimento da sentença, fechando assim todo um ciclo lógico para completar a ideia de justiça no seu sentido lato. Primeiramente, o acesso à justiça é garantido pela Constituição brasileira, desde 88, a partir do artigo 5º, inciso 35, que é o acesso universal à justiça, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. A partir de 92, é preciso ler a Constituição com a Convenção Americana de Direitos Humanos, que no seu artigo 25 trata da proteção judicial, ou seja, toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido, ou seja, o acesso à justiça, e no artigo 8, que traz as garantias judiciais. Na Constituição brasileira, o artigo 5º fala do acesso à justiça e, nos demais incisos, trata das garantias judiciais. Então, é preciso ler de forma conjunta, hoje, a ideia do acesso à justiça. Bom, então esse acesso à justiça, lato sensu, ele passa pelo direito à prestação jurisdicional, visando o direito à obtenção da justiça, para buscar o direito à própria realização da justiça.
que, no dizer de Antônio Augusto Cassá Trindade, ex-juiz da Corte Internacional de Justiça e juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele criou o conceito de direito ao direito, ou seja, direito ao sistema jurídico de nível nacional e internacional que salvaguarde os direitos, salvaguarde eficazmente os direitos humanos. Então, o acesso à justiça é uma norma congente, nível do direito nacional, e também busca a plena realização da mesma. Então, a questão é quando há essa plena realização da justiça, quando se realiza. Então, eu peguei um corte específico, que é o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil, que é um caso de tráfico que envolve a escravidão, a prática da escravidão, e também de práticas análogas à escravidão, e também o tráfico de pessoas no Estado brasileiro. Essa condenação era de 1916, e ela está dentro de um contexto que o Estado brasileiro já tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos já proferiu 15 sentenças em relação ao Estado brasileiro, sendo que uma dessas o Estado não teve reconhecida a sua responsabilidade internacional. Nos demais 14 casos, o Brasil foi responsável internacionalmente por violações de direitos humanos. E o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde se insere na questão dos direitos sociais e também, um outro caso extremamente importante, é o caso de empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus, o caso que ocorreu na Bahia, que também envolve, vamos dizer assim, no fundo, o mesmo problema estrutural que acontece no Estado brasileiro. Bom, vou pular rapidamente aqui essa parte de fundamentação. As sentenças da Corte, ela tem duas vertentes. Uma é a finalidade futura, proteger os direitos violados, e um foco no passado, ou seja, promover a reparação da violação cometida. O Estado brasileiro está obrigado a cumprir essas decisões por ter ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos e também o Estado brasileiro ratificou a Convenção de Viena, de 69, sobre o direito dos trabalhos, sobre direitos tratados. Então, ele está duplamente obrigado a cumprir as suas obrigações. As sentenças, elas são definitivas e inapeláveis. Então, uma vez proferida, tem que ser cumprida pelo Estado brasileiro. Bom, e o Estado brasileiro deve criar mecanismos processuais para isso. No caso da Fazenda Brasil Verde, fiz um corte aqui temporal bastante resumido, os fatos ocorreram, foram identificados em dezembro de 88 e janeiro de 89, onde surgiram as primeiras denúncias sobre as condições de trabalho nessa fazenda. Essa fazenda ela fica localizada no norte do estado, no estado do Pará, no norte do Brasil, na plena Amazônia. É difícil acesso, são grandes latifúndios. Na verdade, são duas fazendas do mesmo proprietário, são contíguas, né? Mas as fiscalizações ocorreram na Fazenda Brasil Verde. Em fevereiro de 89, a Polícia Federal fez uma visita, perante uma das denúncias. Foram várias visitas da Polícia Federal, várias visitas dos órgãos de fiscalização trabalhistas, que é a Delegacia Regional do Trabalho, mas somente em 98 esse caso foi peticionado junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e que, em 2015, submeteu à Corte à análise judicial. Vejo que é um tempo bastante largo, né, para a apreciação de um problema tão grave que estava ocorrendo e que ocorre até hoje no território brasileiro. A Corte foi bastante ágil. Em 2016, ela proferiu a sua sentença. Bom, o que o Brasil foi responsável, né? Primeiro, o direito a não ser a violação do direito de não ser submetido à escravidão e ao tráfico de pessoas. 85 trabalhadores foram identificados nessa situação. Segundo, o Estado também foi responsável em função da discriminação estrutural histórica. Então, esse é um tema hoje extremamente importante dentro do Estado brasileiro, que a Corte tem levantado sistematicamente, que é a questão da discriminação estrutural. E aqui ela trouxe esse termo, né, de discriminação estrutural histórica. No caso da explosão da fábrica de explosivos de Santo Antônio, na Bahia, lá morreram em torno de 60 mulheres e crianças. Também foi apontado esse tema
da discriminação estrutural e interseccional. Então, é extremamente importante, né, esse apontamento da Corte. Também violar garantias judiciais, direito à proteção judicial. Qual foram os dispositivos demandados pela Corte? Primeiro, devida diligência e investigações nos processos penais relacionados aos fatos constatados em março de 2000. Há um cumprimento parcial, né, dessa medida. A parte penal ela foi realmente complicada, porque, inicialmente, as apurações da Polícia Federal e dos órgãos públicos brasileiros, eles identificavam nesses trabalhadores trabalhador pobre, e por isso essa discriminação estrutural, que é a discriminação oriunda da pobreza. E quando você fala na pobreza, ela é tão banalizada, tão naturalizada, que os órgãos de fiscalização, quando iam nos locais, viam as péssimas condições de trabalho, de moradia, de exploração, achavam aquilo natural, porque são pessoas pobres. Até que depois se buscou caracterizar a escravidão. Então, como pessoas pobres, o proprietário da fazenda, os gerentes, eles não foram responsabilizados penalmente. Somente depois, com toda essa movimentação internacional, que foi reaberto os processos e aí dado o seguimento. Mas ainda até hoje está em recurso. Bom, a questão da prescrição também continua em aberto. O pagamento de indenizações já andou uma parte, 76 vítimas foram reparadas, ainda faltam 56 a serem reparadas. Bom, a partir disso, né, nós temos uma série de dificuldades para que essas sentenças sejam cumpridas. Ou seja, no sistema interamericano, prolatada a sentença, há uma supervisão do cumprimento de sentença pela própria corte e o cumprimento integral e definitivo. Então, quando se fala em justiça e acesso à justiça, não é só o aspecto formal de fazer uma apresentação à justiça, apresentar um pedido junto à justiça, um requerimento à justiça, ou levar o caso à justiça. Isso vai desde da entrada, do ingresso no sistema judicial, passa por toda a jurisdição nacional, jurisdição internacional, e principalmente pelo cumprimento da sentença. Então, a devida diligência, no devido processo legal, vai encerrar esse ciclo da justiça quando efetivamente for cumprida a sentença. No Brasil, atualmente, dos 14 casos, somente 2 no Brasil foi reconhecido o cumprimento de sentença. Ainda restam 12 casos que ainda não foram totalmente cumpridos. O primeiro caso do Brasil foi em 2005, só completou o cumprimento em 2024. Então, nós estamos aí falando em acesso à justiça, nós estamos falando em realização da justiça. Será que todo o sistema estrutural, um sistema extremamente grandioso, caríssimo, ele está conseguindo alcançar a justiça? Quantos anos demanda para se praticar a justiça? Já que a sentença da Fazenda Brasil Verde ela é de 2016, hoje estamos em 2025, 9 anos e ainda ela não foi completa, sendo que os fatos são de 98. E isso cede em várias questões. Indo para a conclusão, também tem uma luz. O Conselho Nacional de Justiça ele tem uma portaria em que cria uma unidade de monitoramento, mas ainda ligada ao Poder Judiciário. Em 2022, há uma recomendação aos juízes brasileiros para que observem os tratados de convenções internacionais de direitos humanos, utilizem a jurisprudência e façam o controle de nacionalidade e priorizem os julgamentos das execuções. É um grande avanço, mas é uma questão que declara que até 2022 o sistema judicial brasileiro não conhece o sistema americano de direitos humanos. Os juízes não conhecem um tratado internacional de direitos humanos. Os juízes não conhecem que existe uma corte interamericana de direitos humanos. Foi necessário fazer uma recomendação dizendo, mostrando, olha, vocês têm que cumprir a lei. O Ministério Público segue na mesma linha também, faz a mesma recomendação, amplia, inclusive, fazendo que o Ministério Público tenha que tomar atitudes
Em relação às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que isso é um grande avanço, mas também está dizendo que você tem que cumprir o seu dever constitucional. Mas eu acho que, entendo que isso é um grande avanço. Então, mas quando se fala do acesso à justiça, ao meu ver, esse acesso à justiça ele tem que passar pelo acesso formal, artigo 5º, artigo 25, artigo 8º da Convenção, o devido processo legal, dentro de um prazo razoável, e o devido cumprimento da sentença. Se você não fechar esse ciclo, você não pode falar que se fez a justiça. Então, não completando essas três fases do acesso, a gente pode, primeiramente, preliminarmente, concluir de que a salvaguarda dos direitos fundamentais, direitos humanos pelo Estado brasileiro, deixa a desejar. Ou seja, não está cumprindo o objetivo 16. E, finalmente, não basta justificar os direitos humanos, mas protegê-los, é um problema político, principalmente no Estado brasileiro, segundo Norberto Bobbio. E para vencer isso, é preciso não só a ratificação dos tratados, não só a sedimentação dos seus princípios, mas é preciso entrar na cultura jurídica. Eu acho que as recomendações do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça estão justamente nessa linha. Mudar a cultura de todos os profissionais da área do direito. Obrigado. Obrigada, professor Sérgio. É realmente um tema muito interessante e complexo de ser abordado no tempo que foi estabelecido, mas agradecemos bastante pela sua apresentação. Inclusive, gostaria de fazer um ponto, apresentar um ponto que é bem interessante. Eu atuo na Justiça do Trabalho e nós, pelo menos, vemos ali que desde 2022 existe uma preocupação dos juízes, por conta dessa recomendação, que fala que eles devem, inclusive, reconhecer, analisar de ofício, mesmo que as partes não tenham apresentado qualquer fundamento com base em tratado internacional que tenha sido ratificado pelo Brasil. E ali nós já vemos algumas decisões que acabam observando, mas realmente, antes disso, não se via, e ainda, mesmo após 2022, nós já estamos agora em 2025, não são tantas as sentenças que abordam, embora na Justiça do Trabalho a gente tenha, por exemplo, a reforma trabalhista, que alguns pontos acabam entrando em conflito com alguns tratados que o Brasil já ratificou. Mas muito obrigada pela sua apresentação. Dando sequência, então, agora, a professora Suzana Souza Machado e a professora Mercília Pereira Gonçalves, do Instituto Politécnico do Porto, que farão uma apresentação sobre o trabalho denominado Reconhecimento Notarial da Assinatura do Trabalhador em Portugal, o percurso das estudantes. Muito obrigada, Camila, e cumprimento e agradeço esta oportunidade e agradeço sobretudo a oportunidade que nos foi dada aqui pelos nossos anfitriões, a Universidade de Milão, a Universidade de Parma, por esta oportunidade. Cumprimento todos os colegas aqui de mesa, todos eles brasileiros, estou aqui a única portuguesa e para mim é um gosto imenso. Espero que possamos no futuro aprofundar esta nossa cooperação. Infelizmente nunca estive no Brasil, portanto terei todo o gosto em aprofundar essa nossa colaboração. Muito obrigada. Tentarei ser breve para não tomar muito o vosso tempo. A esta hora já estamos todos muito cansados e, portanto, procurarei apresentar de forma muito simples. Não se sintam enganados pelo tema, na medida em que eu refiro aí percurso pela jurisprudência, irei só de facto referir-me à decisão mais recente nesta matéria, porque não tínhamos tempo para fazer essa análise de todo o percurso. Contextualizando, dizer-vos que a legislação portuguesa permite que o trabalhador, cumprindo determinados requisitos aplicáveis à sua situação concreta, ponha termo ao contrato de trabalho por sua iniciativa, a chamada denúncia do contrato de trabalho. Esta intenção tem que ser formalizada por escrito, comunicada ao empregador dentro de determinados prazos, segundo determinadas condições que estão previstas então no Código de Trabalho português. Irei aqui focar-me sobretudo na denúncia, porque
A formalização do contrato que está prevista e que é analisada por este acórdão, que aqui vou analisar com mais detalhe, mas a mesma questão se coloca relativamente a outras formas de cessação do contrato, como é a revogação, o acordo de revogação e a resolução do contrato. Neste contexto, dizia eu então que a lei reconhece ao trabalhador, quando o trabalhador denuncia o contrato de trabalho, reconhece-lhe o chamado direito ao arrependimento. Isto significa que, sob certas condições, o trabalhador pode revogar a denúncia do contrato de trabalho, recuar na sua decisão e, para exercer esse seu direito, devem ser observados dois requisitos cumulativos. Diria eu um temporal e outro de ordem formal. De ordem temporal, isto porque a revogação deve ocorrer no prazo máximo de 7 dias após a comunicação da denúncia do contrato ao empregador, e, portanto, a partir desse momento o trabalhador tem 7 dias para se arrepender, para voltar atrás nessa sua decisão, e um requisito de ordem formal, já que a assinatura da denúncia não pode ter sido objeto de reconhecimento notarial presencial. Porque se tivesse sido objeto de reconhecimento notarial presencial, o trabalhador deixa de ter essa oportunidade de voltar atrás, de se arrepender nessa sua decisão de denúncia do contrato de trabalho. A questão central aqui, então, em que eu me iria focar é neste último requisito, nessa questão respeitante ao facto da assinatura do trabalhador ter sido objeto de reconhecimento notarial presencial. Porquê? Porque é que o legislador português terá feito esta exigência? Fê-lo porque se visa atribuir uma maior formalidade, solenidade à decisão do trabalhador de fazer cessar o contrato de trabalho, de certa forma promovendo uma maior reflexão sobre as implicações dessa sua decisão. Por conseguinte, quando a assinatura do trabalhador é alvo de reconhecimento notarial, de forma presencial, então o direito a esse arrependimento fica vedado. A questão que aqui se coloca é quanto à entidade que efetua este reconhecimento da assinatura do trabalhador. Só fazendo aqui uma contextualização muito breve, existe em Portugal um decreto-lei de 2006 que, entre outros aspectos, adota medidas de simplificação e de eliminação de certos atos e procedimentos notariais e registrais. Portanto, simplifica os procedimentos notariais, assim, em termos simples. E a partir dessa lei de 2006, tanto advogados como solicitadores passam a poder fazer reconhecimentos simples, com menções especiais, presenciais e por semelhança, autenticar documentos particulares, certificar traduções de documentos e, portanto, aqui cabe fazer esta interpretação do reconhecimento notarial presencial que consta do Código Laboral, à luz também deste decreto-lei da simplificação dos atos notariais, que passa então a competir também a advogados, a solicitadores, a conservadores podem fazer este reconhecimento presencial de assinaturas. Vejam em termos temporais que este decreto-lei que faz esta simplificação dos atos é de 2006, o Código do Trabalho é de 2003. Mas depois temos um novo Código de Trabalho em 2009, portanto já posterior a esta lei de simplificação dos atos notariais e que manteve esta redação do reconhecimento notarial presencial. A jurisprudência a este respeito vem divergindo. O acórdão mais recente nesta matéria é um acórdão de fevereiro de 2023, da relação de Guimarães, em que se pronuncia em concreto relativamente a um caso de um trabalhador que denunciou o seu contrato de trabalho e depois pretende revogar essa sua decisão quando a assinatura da denúncia do contrato tinha sido alvo de reconhecimento notarial por um advogado da empresa onde trabalhava. Neste caso em concreto, o tribunal concluiu que o reconhecimento presencial da assinatura pelo advogado da empresa não equivale a um reconhecimento notarial presencial, como é exigido pelo Código de Trabalho.
Nessa decisão, sublinhou que o legislador utiliza esta expressão reconhecimento notarial presencial para se referir exclusivamente aos atos realizados por notários. Dado que são estes dados, porque são estes, não é, os notários que garantem uma maior imparcialidade, uma maior isenção em relação às partes envolvidas. E, portanto, entendeu o tribunal que advogados, apesar de, em termos daquela lei que vos falei anteriormente, poderem fazer esse reconhecimento presencial das assinaturas, estes advogados, nomeadamente quando estão ligados à empresa, não podem assegurar o mesmo grau de neutralidade que é exigido pelo legislador. E, portanto, a resposta a esta questão, que gera muitas divergências, será válido esse afastamento do direito do trabalhador se arrepender quando a assinatura é reconhecida por advogado, como é permitida pela lei, ou só quando é reconhecida por notário. Aqui a questão tem sido, a resposta a esta questão depende muito da perspectiva de quem a analisa. E por isso é que este artigo, como podem comprovar do programa, foi elaborado por duas autoras, uma da área laboral e uma da área do direito notarial, precisamente porque as perspectivas são diferentes. Quando olhamos para o problema sob um ponto de vista laboral, em que o que interessa é proteger o trabalhador enquanto parte mais fraca da relação e, portanto, na ótica da lei laboral, o que interessa é garantir a genuinidade da declaração do trabalhador, que foi proferida eventualmente no momento de alguma pressão, de forma a que se evitem práticas fraudulentas nas empresas e, portanto, exigir-se do trabalhador uma reflexão mais acrescida. Quando a questão é analisada do ponto de vista do direito notarial, então aí pode dizer-se que o reconhecimento da assinatura do trabalhador por advogado deve ser considerada válida, porque isso está previsto na lei, portanto, neste sentido que tem vindo a ser acompanhado pela legislação da simplificação dos atos notariais, os princípios da atividade notarial aplicam-se na totalidade aos advogados, o que significa que estes também têm que agir com imparcialidade, procurando assegurar o interesse de ambas as partes que estão aqui em causa. E, portanto, quando a lei atribui competência aos advogados para lavrarem atos notariais, eles atuam no estrito cumprimento do princípio da imparcialidade, mesmo que estejam ao serviço da empresa empregadora daquele trabalhador. E, portanto, assim, terão oportunidade de ler com mais detalhe este artigo, mas a divergência que aqui se coloca é muito interessante se pensarmos sob o ponto de vista única e simplesmente do direito notarial, da função notarial, da imparcialidade de quem pratica atos notariais e depois a questão em concreto aplicada à relação laboral, onde aí o que interessa é proteger o trabalhador de eventuais situações fraudulentas de pressão em que o advogado da empresa faz esse reconhecimento e que, então, a jurisprudência mais recente tem entendido que, no caso da assinatura do trabalhador, não será, então, válido esse reconhecimento quando é feito por advogado, conforme a lei de simplificação notarial lhe atribui. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, professora Suzana, é um tema muito interessante. Eu mesmo tenho várias dúvidas, como, por exemplo, se fosse um advogado que representa o trabalhador, a situação seria diferente, mas, infelizmente, agora não temos tempo, vou ter que passar a palavra para mais um participante. Fico ansiosa para ler a vitória. Dando andamento ao nosso painel, eu convido o Ícaro Jorge da Silva Santana e Renícia Cristina Garcia Felice. Ok. Da Universidade de Évora, que falarão sobre direito social à educação, uma revisão sistemática sobre o acesso e permanência de estudantes negros nas universidades brasileiras. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas. Queria aqui saudar a mesa e ao Iberju na figura de Fábio Veiga e também doutora Camila Bonavides. Eu sou Ícaro Jorge, eu sou doutorando em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB, sou advogado formado pela Universidade Federal da Bahia e estou aqui hoje para apresentar esse artigo elaborado junto com a minha orientadora, a professora Renícia Felice, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília,
Atualmente, eu tenho feito período sanduíche aqui em mobilidade na Universidade de Évora, no doutoramento em Sociologia, coordenado pelo professor Bruno Dionísio, e parte da minha pesquisa, né, eu vou apresentar aqui hoje para vocês, né? Eu tenho pesquisado sobre a permanência de estudantes negros na Universidade de Brasília, mais especificadamente perguntando quais são as dificuldades e os desafios que giram em torno dessa permanência. E essa discussão acerca do direito social à educação surge desde a época do mestrado, quando eu investiguei, do ponto de vista da atuação do campo, as comissões de heteroidentificação complementar à autodeclaração étnico-racial, que é um dos temas polêmicos atuais no campo do acesso à universidade através das ações afirmativas. E nessa pesquisa de campo, no processo das entrevistas, sempre aparecia a questão da permanência. Era um ponto central, tanto para os estudantes quanto para os pais, quando eu perguntava quais eram os desafios, quais eram os anseios e medos desse processo de ingresso da universidade desses estudantes, que na sua grande maioria não tiveram pais ou mães que acessaram a universidade anteriormente, e esses pais e esses estudantes apresentavam para mim que a grande questão seria a permanência, seria permanecer. O acesso era possível através das ações afirmativas, e aqui é extremamente importante as apresentações anteriores, por trazer a necessidade de pensar o direito internacional atrelado aos direitos humanos. Vale lembrar que as ações afirmativas, ela entra, né, na nossa trilha, na nossa gramática do campo do direito, a partir da mobilização para a Conferência de Durban, né, e dentro dessa mobilização, essa discussão sobre as desigualdades estruturais, étnico-raciais impactam na produção das ações afirmativas como uma possibilidade de reparação social e econômica do ponto de vista étnico-racial. Então, meu artigo ele vai circular, né, junto com a professora Renísia, dentro dessa discussão. Eu trago ali um pouco o nosso aporte de financiamento, né? Atualmente eu sou bolsista da CAPES, através do programa Abdias Nascimento, que é um programa de desenvolvimento de fortalecimento e apoio para intelectuais e investigadores negros e negras no Brasil. E eu sempre gosto de rememorar porque eu estou aqui graças a uma política pública. Eu trago aqui como aporte teórico 4 pontos que eu compreendo como conceitos, né? O conceito de interseccionalidade e políticas públicas, a partir da Patricia Collins e da Kimberly Crenshaw. O conceito de permanência estudantil, a partir da Diane Santos e também do intelectual francês Alain Coulon, que vai tratar da condição de estudante. O conceito de sociedade desigual, a partir de Mário Teodoro, que é um economista e que vai desenhar o processo histórico étnico-racial e econômico do Brasil, compreendendo que o racismo foi parte da formação econômica do Estado brasileiro, então não há como se falar de classe sem tocar na discussão racial, muito por isso, tanto os temas dos colegas que me antecederam aqui, que tocaram na discussão ecológica, na discussão dos direitos humanos, de alguma forma se encontraram ali com o debate das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, mas também do processo de escravização histórica, do trabalho análogo à escravidão e como a perspectiva étnico-racial transversaliza todos esses problemas brasileiros, porque, como o professor Mário Teodoro aponta, o Brasil é uma sociedade desigual inscrita, sobretudo, pelo racismo. E pensando o campo dos direitos humanos, aqui eu trago o pesquisador Herrera Flores, que vai pensar essa racionalidade da resistência, esse direito que é produzido também pela articulação dos povos, pela defesa de direitos, pelos movimentos sociais. Então, esse é o campo onde eu me localizo como pesquisador, é a minha base teórica e a minha lente para o mundo. Então, acho que isso é importante, ser honesto, né, de onde surge esse artigo para que o leitor ou a leitora saiba de onde eu falo e por onde eu caminho dentro da perspectiva do direito à educação. Dentro dessa perspectiva, eu levanto uma pergunta, que é justamente entender como é que a política pública de permanência estudantil se encontra com as premissas do direito humano à educação, objetivando a elaboração de um artigo, né, que consiste no estado da arte a partir da metodologia da revisão sistemática. Então, aqui eu vou para o meu percurso metodológico, né? A revisão sistemática
tem aquela perspectiva do pico, né, que a gente chama muitas vezes a elaboração de uma pergunta, a compreensão dos operadores que serão utilizados para essa pesquisa, as bases que serão utilizadas para encontrar esse material e o aprofundamento a partir do aporte teórico. Então, eu aqui parto da pergunta, como já contado anteriormente, seleciono os operadores permanência em estudantes, em negros, em direito à educação, justamente para captar esses materiais do campo que tem pensado o direito à educação. As bases escolhidas para pesquisas foi a CAPES Periódicos, a Cielo, a Gestor e a Unesdoc. A Unesdoc aqui justamente para pensar essa articulação entre direito internacional, direito humano e direito social e educação, e as outras bases por serem bases conhecidas no campo de pesquisa brasileiro. E aqui eu trago alguns resultados parciais, né, porque os finais estarão no artigo. Os resultados que eu encontrei 87, né, materiais a partir dos operadores pesquisados, 13 na CAPES, 2 na Cielo, 45 na Gestor e 27 na Unesdoc. Um ponto interessante aqui é que dentro dos materiais da Unesdoc, eu consegui me debruçar bastante sobre pesquisas que têm sido elaboradas no campo do direito internacional e direito humano para pensar a permanência estudantil. Então, já tem algumas pesquisas, principalmente pensando na América Latina, pensando essa perspectiva interamericana, pensando a permanência estudantil não apenas como uma consequência, mas como algo que deve ser garantido, né, na própria perspectiva de direito à educação, né? Já que a gente trata bastante do acesso, mas a gente não compreende que a educação é um direito que se articula com outros direitos sociais, né? Não tem como a gente ter, por exemplo, a garantia de acesso à educação se a gente não tem a garantia de mobilidade, né, para aquele estudante que não consegue se locomover dentro da cidade. Não tem como a gente ter direito à educação sem ter o direito básico à segurança alimentar. Estudante com fome não estuda. Então, pensar que o direito à educação é também ver o direito à educação a partir dessa perspectiva transversal e interseccional. Dentro desses 87 artigos, né, materiais como um todo, eu selecionei 4 para me debruçar profundamente nesse processo de escrita do artigo, e esses 4 artigos, eles vão conectar no que eu entendo como pontos ali, um pentágono sobre permanência. Artigos que vão se debruçar para entender as ações afirmativas, articulada a trajetória desses estudantes negros nas universidades, que vai pensar a interseccionalidade. Então, na grande parte dos artigos encontrados, não se pensa apenas estudantes negros como um grupo homogêneo, mas pensa, por exemplo, a permanência de mulheres negras, a permanência de pessoas com deficiência negras, né? Tem um debate muito bem estruturado em um dos artigos sobre a permanência de mulheres negras LGBTs, né? Mulheres negras lésbicas ou bissexuais, que vai pensar essas ferramentas de resistências que essas mulheres constroem, essas mulheres negras constroem, para continuar permanecendo na universidade, mesmo diante de violências como assédio, como dificuldade de exercer, né, o trabalho de pesquisa, o trabalho de estudante dentro da sala de aula. Então, é um artigo que trata da resistência, mas também trata dessa interseccionalidade. E dentro desse ponto, pensar políticas públicas, né? E acredito que o meu olhar para o direito, eu sou advogado, e olhar para as políticas públicas é onde eu me encontro com o direito, justamente pelo fato de compreender que direito também se faz na administração, né? Direito também se faz no poder executivo. E pensar a política pública é justamente pensar como esse poder executivo olha para os problemas sociais. Então, como é que esses gestores públicos e gestoras públicas estão olhando para a permanência desses estudantes negros na universidade que ingressou num processo de garantia das ações afirmativas muito tenso, porque é um debate tensionado no Brasil, mas esses estudantes estão lá. A gente não pode achar que só dar, né? Tem muito esse debate, né? Dá a possibilidade, dá o peixe e resolve dar a vara e deixa pescar. Não é bem assim que as coisas funcionam, porque esses estudantes eles ingressam nessa universidade com um histórico social, familiar de não acesso à educação, de não acesso a direitos básicos sociais. Então, pensar a permanência traz aí o que eu estou entendendo como pentágono, é uma ideia que eu estou elaborando nesse artigo,
As considerações finais eu já falei um pouco no decorrer da apresentação, que eu acho que o tempo é curto, e aqui são as minhas referências, agradeço. Graça Miller. Obrigada aí por nós tivemos a felicidade nessa tarde de ouvir trabalhos tão relevantes, tão importantes, com temáticas fundamentais, e é muito importante nós abordarmos esse tipo de estudo em convênios internacionais, em congressos internacionais como esse, porque eu já tive a oportunidade de falar sobre essa política afirmativa, que são as cotas sociais que existem no Brasil para italianos, e eles não, primeiro que não sabiam que existiam, e depois não compreendiam a necessidade, porque é um tema que não é muito abordado, ou não era muito abordado. Então, parabéns pelo trabalho, e eu estou ansiosa para entender melhor os critérios que você utilizou, entre os 87 e os 4. Tenho certeza que nas versões que vão poder compreender melhor. Infelizmente, por questão de tempo, nós vamos ter que já encerrar o painel, e então eu convido aqui o professor Fábio Veiga e o professor Sérgio Stefano, desculpa, Stefano, para comporem a mesa de encerramento. Non posso, non posso che ringraziare ovviamente tutti voi per essere qui oggi, più in generale